Olá, meu nome é Jéssica Maria de Souza, meu orientador é o professor Dr. Lucas Campos Cursino Vieira, e o meu trabalho está intitulado como Síntese e Avaliação da Atividade Herbicida de Derivados de Acridonas. Essa apresentação está estruturada em introdução, objetivos, metodologias, resultados esperados e contribuições científicas. Bom, as ervas daninhas estão presentes em todas as terras agrícolas do mundo e continuam sendo um desafio no manejo da agricultura, porque essas plantas, elas interagem, na verdade, elas crescem nas mesmas condições com a sua cultura de interesse. Por isso, ela tem se tornado um problema. Mas tem diversas maneiras de controlar essas plantas daninhas que estão à disposição dos agricultores, como, por exemplo, controle manual, controle mecânico, mas o mais utilizado é o controle químico, porque ele traz melhor custo-benefício, é um método rápido e eficiente, além de aumentar o rendimento agrícola. Bom, um exemplo disso são os herbicidas, né, que é o controle químico mais utilizado para o controle dessas ervas daninhas. Esses herbicidas, eles apresentam diferentes modos de ação, como, por exemplo, inibidores do caroteno, inibidores do crescimento vegetal, entre outros, assim como inibidores do fotossistema 2, que é o enfoque deste trabalho. Porém, o uso exagerado de herbicidas, principalmente herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, tem gerado ervas daninhas resistentes a esses herbicidas. Com o passar do tempo, elas não são mais inibidas, né? Então, o desenvolvimento de novos herbicidas que sejam mais seletivos e apresentam menor toxicidade tem sido muito importante. E um método que vem se destacando para esse desenvolvimento é a síntese de moléculas onde compostos químicos estruturalmente semelhantes a produtos naturais tornam-se uma fonte promissora para novos herbicidas, pois podem apresentar um impacto ambiental reduzido, além de serem biodegradáveis. Então, os compostos heterocíclicos nitrogenados, né, eles vêm sendo muito estudados porque apresentam diversas atividades biológicas, assim como, por exemplo, as acridonas. As acridonas, elas são alcaloides heterocíclicos de ocorrência natural, né? São classes de compostos classes de metabólitos secundários e podem ser encontrados em organismos marinhos, micro-organismos, mas são principalmente encontrados em plantas da família Rutácea. Essa aqui é a estrutura química da acridona, né? É uma estrutura tricíclica contendo nitrogênio e uma carbonila. Bom, essas acridonas, elas apresentam diversas atividades biológicas, como, por exemplo, antimalárica, antimicrobiana, anticâncer, antiviral, entre outras atividades. Por isso, nosso grupo de pesquisa estão estudando esses compostos. Então, o objetivo geral desse trabalho é a síntese de derivados acridônicos e a avaliação da inibição do fotossistema 2. E específico seria sintetizar esses derivados de acridonas, caracterizar os compostos sintetizados por RMN de hidrogênio e carbono e avaliar esses compostos frente à inibição do fotossistema 2. Bom, essas acridonas, elas podem ser obtidas através do ácido 2-iodo-benzoico derivado de anilina em meio básico, utilizando carbonato de potássio, catalisador cobre e etanol como solvente. Depois de 24 horas, obtém-se então o precursor, na qual esses precursores, esses derivados, podem ser ciclizados utilizando ácidos fortes como o ácido sulfúrico a 100 graus, para obter os derivados de acridona. O ensaio in vitro, ele é obtido através de discos foliares de espinafre em placas de Petri, utilizando o meio Krebs com pH 7.4. Depois de um fotoperíodo de 12 horas adiciona-se então um composto nesses discos e deixa mais 6 horas em contato com o composto. Depois é realizado a leitura utilizando o equipamento RAND-P, no qual nos fornece esses parâmetros para verificar qual foi o dano no aparelho fotossintético da planta. Bom, como resultado, e discussões, foram sintetizados, as acridonas, algumas acridonas, essas duas com esses grupos doadores e retiradores de elétrons. Essa acridona com grupo ácido foi obtida com 50% de rendimento e essa acridona foi obtida com 40% de rendimento. Essas outras acridonas, esses outros derivados acridônicos, precisam ser caracterizados para RMN de hidrogênio e carbono, para então ser levado ao ensaio in vitro, utilizando os discos foliares de espinafre. E a contribuição científica deste trabalho seria a atividade biológica de derivados alcaloides sintéticos, como as acridonas, frente à inibição do fotossistema 2, e a correlação existente entre a estrutura química e a atividade biológica dos alcaloides sintetizados, fornecendo informações importantes para o desenvolvimento de novas moléculas bioativas, e os compostos acridônicos como potencial herbicida. Agradecimentos.